A Bíblia Sagrada registra que Deus deu prova do seu amor para conosco. Romanos 5:8. Deu prova do amor dele para conosco. Aqui o apóstolo Pedro está tratando com os cristãos, não é com o incrédulo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem prova maior que essa. Alguém dar o próprio filho para ser crucificado e morto em benefício de um incrédulo. Mas Deus fez isso. E Deus está muito chateado nos nossos dias pela falta de culto doméstico nas residências dos cristãos. Ele está chateado. A situação do mundo está desse jeito e piorando a cada dia mais. Eu digo do mundo porque a gente sabe que é o mundo inteiro que está preocupado com os adolescentes e os jovens, onde as nações desenvolvidas estão gastando milhões para ver se dão condições para os jovens trabalhar. E um reforço para eles saberem, porque hoje vão na escola, mas não sabem nada. E para nós que somos cristãos, claro que é uma falha muito grande. Os filhos dos cristãos nas escolas deviam dar exemplo do que os pais lhe ensinam. Mas os pais não têm ensinado os filhos. Estamos vivendo uma época de apertura, uma época de falta de tempo, onde as pessoas precisam trabalhar em 3 empregos para poder dar conta, ou então deixar a esposa trabalhar também. Nós estamos vivendo angústia. O mundo está em angústia em toda parte. O povo está correndo de um país para o outro, procurando emprego, a ponto de as nações ter que pôr barreira, pessoas enchendo barcos com crianças, mulheres grávidas, aqueles barcos superlotados, para procurar abrigo, porque não tem condições na sua terra. E nós estamos vendo angústia aqui no Brasil. Empresas dispensando funcionários. Não é dispensando 5 ou 6, não. É dispensando de 1.000 para cima. E o povo angustiado, desesperado com aluguel de casa para pagar, água, luz, telefone, etc., e compromissos feitos, e de repente ganha a dispensa. Isso, o anjo disse para Daniel que ia ser um dos princípios do fim. Está lá em Daniel capítulo 12, de 1 a 3. Nós vamos ver que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, é os que estão isentos disso. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Eu gostaria que você repetisse a leitura do versos 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Tempo de angústia como nunca houve. Os filhos de Deus estão em berços esplêndidos, descansados, e enfraquecendo a cada dia, espiritualmente falando, porque não têm meditado na palavra de Deus. Faça uma ideia, você que diz que ama o seu pai, e o seu pai deixa uma carta para você, e você não lê. Você acha que o seu pai vai ficar feliz? Não. Imagina Deus que deixou para nós a palavra da nossa alegria, da nossa segurança, e nós não lemos. Não lemos porque não temos tempo. E ficamos em angústia, cada dia mais, a falta de tempo. Mas sobra tempo. É que nós não usamos o tempo naquilo que faria bem para nós e para os nossos filhos. Essa é a verdade. Então aqui quando ele está mostrando desejai, não é uma questão de imposição. Não. É um desejo que os filhos de Deus têm, de se alimentar com o leite. Qualquer criança nasceu já busca um jeitinho. Não só criança. Eu ficava admirado com aqueles bezerros que nasciam e já levantando já ia procurar o peito da mãe para poder mamar. Eles desejavam. Os animais, os porcos, cachorro, cavalo, todos, nasceu já busca. Agora nós falamos que nascemos de novo e não tomamos o leite que nos fortalece. E vamos ficando a cada dia mais fracos espiritualmente falando. Mas é próprio para o diabo atacar com as religiões erradas. Porque hoje fica mais fácil, nós vamos na frente da televisão, não faz mal quem está pregando, desde que seja a palavra de Deus. O que é isso, gente? O que é isso? Uma vírgula na palavra de Deus dá uma diferença muito grande. Agora ficar ouvindo mensagens que não tem nada dentro da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo não veio aqui neste mundo para curar doenças. Não. Ele não veio aqui para expulsar demônios. Não. Mas o que ele veio fazer então? Lucas 19:10 fala o que Jesus veio fazer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas que andaram com Jesus, comeram um pão multiplicado por Jesus, foram curados por Jesus e estão no inferno. Porque cura não é método de salvação da alma. Cura é método de salvação do corpo, mas todos terão que morrer. Estava vendo um programa esses dias sobre alimentação do mato. Pessoas que comem aquilo que tem lá no mato, tudo separado e etc. E aí o que acontece? Fica vivo eternamente? Não. Morre também. E pessoas ficam comendo essas porcarias, deixando de comer o alimento que Deus providenciou para nós, que é um arroz e feijão e um pão, não é mais do que isso. E esquecem do alimento espiritual. O Senhor Jesus Cristo diz, olha, o pão é muito bom para o corpo, mas a palavra de Deus é para a alma. Mateus 4, de 1 a 4, quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é alimento.